Pessoal, nós continuamos aqui na Labasse. Nós estamos agora aqui com o Fernando Miranda, gerente sênior, tá, da Goodyear Aviation para a América Latina. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho da Goodyear na área de aviação. Nós vamos falar um pouco sobre pneus, diferenças de pneus. Ele até vai falar umas curiosidades, diferença de um pneu de carro para um pneu de avião. Um assunto que de repente pouca gente sabe. Segundo eu tenho informações, até o senhor vai confirmar isso para nós, que um pneu recapado para avião é mais seguro que o não recapado. É verdade isso ou é mentira? Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, obrigado pela visita. É um prazer receber vocês aqui no nosso stand. Sim. Bom, mais uma participação na Labasse e esse ano com algumas datas aí para a gente celebrar. A Goodyear Brasil celebra 100 anos. Nós na aviação em nível global estamos celebrando 110 anos. Então é um prazer, e esse ano trazendo novidades, trazendo o pneu radial do Praetor, que é um pneu de desenvolvimento recente, exclusivo para equipar esse lançamento da Embraer. Nós trouxemos ele aqui para a feira, e essas dúvidas, essas curiosidades que você tem, elas são bastante recorrentes nos treinamentos que a gente faz aí com as equipes de manutenção. Então eu vou começar falando das diferenças básicas entre um pneu automotivo e um pneu para aviação. Você já começa pelo desenho, né? O desenho da banda de rodagem. Se você olha para o pneu de avião, ele tem um desenho que a gente chama de raiado. Ele não tem aqueles sulcos transversais, multidirecionais, que proporcionam maior tração, porque na aviação a nossa intenção é proporcionar para o avião dirigibilidade e um bom escoamento da água. Então esse desenho se adapta melhor para a aviação. Além disso, ele é um pneu produzido basicamente com borracha natural, que resiste melhor ao acréscimo de temperatura, aos efeitos do calor, enquanto que na linha automotiva predomina a borracha sintética. E um outro ponto é a carga e a velocidade a que ele vai ser submetido. Se você olha para esse pneu que a gente tem aqui exposto, ele nas dimensões ele é muito semelhante a um pneu da linha automotiva. Mas se você pega um pneu dessas dimensões aqui para um automóvel, ele vai trabalhar com uma pressão de inflação na casa aí dos 35 PSI e uma velocidade média de 180 km por hora. Esse mesmo pneu nessas dimensões para aviação, ele trabalha inflado com 200 PSI e uma velocidade de 400 km por hora. Então são dimensões muito semelhantes e parâmetros muito diferentes quando você leva para a operação. E até o pessoal, para quem não sabe, quem não é muito íntimo na aviação, normalmente os aviões, a câmara onde é que fica os pneus, quando recolhe os trem, elas não são pressurizadas, né? Sim, ela não é pressurizada. Então ela chega a temperatura de 40, 50 graus abaixo de zero lá em cima. E aí quando ele pousa, subitamente ele vai atingir uma temperatura ali próxima de 120 graus Celsius. Então ele é submetido a essas variações súbitas de temperatura que acabam mexendo um pouco na pressão, embora ele seja inflado com nitrogênio, né, que é um gás mais estável, inerte, mas você vai ter também uma pequena variação de pressão e ele é submetido a essa que a gente chama de condição severa na operação, é submetido a altas cargas e altas velocidades ao mesmo tempo, tá? É lógico, é um pneu concebido para o uso intermitente, ele não é um pneu de uso contínuo, então ele vai ser exigido ali numa corrida de decolagem que leva 1 minuto, exagerando, e depois ele passa a maior parte do tempo recolhido lá na baía do trem de pouso, mas no curto espaço de tempo em que ele é submetido a condições extremas. E, pois é, um estresse muito grande, né? É muito grande. Com relação à recalchutagem, é o seguinte, todo pneu de avião é concebido, é desenvolvido para ser recalchutado. Tá? Então ele tem uma carcaça que é desenvolvida para ser recalchutada. E é a mesma que automóvel, a carcaça é a mesma que automóvel, a parte da carcaça? Não, a carcaça de um pneu de automóvel é muito mais leve, é muito menos robusta, porque ele é um pneu bom para 60, 70 mil quilômetros, vida única. Quando você fala de pneu de caminhão, trator, então você já está falando de algumas carcaças que vão sofrer ali, poder receber algumas recalchutagens. E para o avião, ele é concebido para isso. A recalchutagem ela é uma realidade muito mais constante na aviação comercial. Então se você pega aí linha aérea, aviões de grande porte, 80% dos pneus no mundo hoje são recalchutados, tá?
Quando você fala da aviação geral e executiva, a gente acaba não sendo viável a recalchutagem do ponto de vista econômico, porque os custos da recalchutagem vão ficar muito próximos dos custos do pneu novo por ser um pneu de pequeno porte. Num pneu de grande porte, quando você fala só da banda de rodagem, o custo vai ficar ali em torno de 40% do valor de um pneu novo. Então você recalchuta, isso requer do operador muito cuidado na manutenção e na operação. Aí essa carcaça vai ser submetida a uma série de testes não destrutivos e se ela estiver ok, estiver preservada, ela recebe uma nova banda de rodagem. Esse pneu então vai receber um certificado de aeronavegabilidade, que é o documento que atesta que para a operação ele é tão bom e tão seguro quanto um pneu novo. Então a gente, em termos de durabilidade, segurança, qualidade, ele equivale ao pneu novo. E me diz uma coisa, não sei se você pode falar essa informação. Hoje um pneu, vamos dizer, que vai num A320 ou num Boeing 737, vamos falar numa aeronave desse porte. O que custa mais ou menos um pneu desse hoje em dólares? A gente está falando aí, em média, um valor de $2.000. $2.000, um novo, sem ser recalchutado. Sem ser recalchutado. E a recalchutagem vai custar aí na casa de $800 a $900, tá? Então hoje a gente tem uma linha autorizada com cerca de 400 medidas diferentes de pneus para aviação, desde um pneu que custa aí $120 até pneus na casa aí dos $3.500, $4.000, tá? Para as mais diferentes aeronaves, pneus convencionais e radiais, enfim. O Goodyear está preparada, produzindo para abastecer o mundo todo, equipamento original nas maiores fabricantes e presente aqui no Brasil já há mais de 60 anos. Nós temos uma oficina de recalchutagem, que é a única certificada, homologada pela Autoridade Aeronáutica no Brasil. Pois eu ia perguntar isso, esses pneus são recalchutados aqui no Brasil? São recalchutados no Brasil, tá? E aí a gente atende as linhas aéreas no Brasil através do nosso serviço de recalchutagem também. Outra curiosidade, pelo que eu tenho informações, o ônibus espacial usa pneu da Goodyear, né? Sim, o ônibus espacial. Usava, que ele estava aposentado. Ele utilizou pneus da Goodyear. Sim. E qual é a diferença desse pneu? O mesmo que de avião? Na concepção é a mesma, né? Então ali pode ser que haja variação de uma medida um pouco mais específica, mas... Seria a mesma coisa. E ele lá, quando ele chegava a ficar tipo pressurizado, alguma coisa? Pressurizado. Inclusive tem pneu, aquele veículo lunar que passeou ali sobre a Lua. Rover. Na Lua ou em Marte? Em Marte. Tem o Rover. Tem vários, já foi mais que um. Eu sei que a gente tem esses pneus expostos lá no nosso centro técnico, em Akron, onde fica a nossa matriz, no estado de Ohio. A gente tem esses produtos expostos lá, que mostram um pouco da nossa evolução. São 110 anos só na aviação. A Goodyear tem 121, 110 da aviação. Então, 3 anos depois do primeiro voo, a Goodyear já estava lá presente. Sim. E me diz uma coisa, você falou nesse centro lá fora, esse espaço é aberto à visitação ou não? Ou é fechado? Em Akron fica o nosso centro técnico, centro de desenvolvimento e a nossa matriz, quartel-general. Não é normalmente um espaço aberto à visitação, porque lá fica os escritórios. Sim, mas eles não tem tipo um museu lá. Mas sim, nós recebemos visitantes, sim, às vezes um cliente, alguém que está em visita lá e que tem a curiosidade de conhecer, a gente consegue agendar sim e visitar, conhecer. É só de curiosidade, sabendo que a pessoa passa por ali, né? Nós vamos, seguindo com a matéria, nós vamos mostrar o novo pneu radial que equipa o Predator 500, aí os 600 também. Os 500, 600. E ele vai nos explicar um pouco a diferença desse pneu radial para o pneu convencional. Nós vamos falar agora só de pneu de aviões, tá? Não estamos falando automotivo. É a nova tendência para os jatos executivos, para as aeronaves comerciais de grande porte. Ele é um pneu mais leve, tá? Então, por ser mais leve, ele acaba proporcionando para a aeronave uma economia de combustível. Ele é um pneu que oferece mais pouso por banda de rodagem, então os intervalos entre manutenções são maiores, você tem um menor manuseio de estoque, enfim. Ele é uma tecnologia em que a Goodyear consegue conciliar o desejo da fabricante da aeronave, que é de um pneu que seja muito leve, o desejo do operador da aeronave, que é de um pneu que te proporcione muitos ciclos, e o desejo da autoridade aeronáutica, que é de um pneu muito seguro.
Então a gente consegue colocar em prática essas três variáveis aí na equação e chegar num pneu. Uma curiosidade, ele é radial mesmo, não usa câmera nem nada. Não, não. O pneu, quando você fala na aviação, a aviação geral a pistão e alguns turbohélices mais antigos, eles têm câmara. A aviação executiva, a aviação de alta performance, a aviação comercial, nenhum deles tem câmara. Quando a gente fala radial, eu falo da construção da carcaça do pneu. As lonas aqui na estrutura, elas têm o direcionamento radial em relação à linha de centro. Enquanto que num convencional, as lonas estão num posicionamento diagonal em relação à linha de centro. Então é a diferença no tipo de construção da estrutura da carcaça, tá? Mas eles são pneus todos aqui sem câmara. Sim, e me diz uma coisa, no caso desse pneu, o que vale mais a pena? Comprar um novo ou recalchutar? Então, como eu te disse, para essa aviação executiva, de pneus de um menor porte, é mais viável economicamente a venda do pneu novo. Tá? Agora é óbvio, quando você tem, a partir aqui de 25 polegadas, uma demanda, uma frota que justifique o investimento na recalchutagem, do ponto de vista técnico é possível desenvolvê-la. Porque daí, só para me entender, no caso, o cálculo todo do custo da recalchutagem, comparando a um novo, envolveria até a logística de mandar ele para recalchutar. Exatamente, o tempo fora da aeronave, a logística. Por quê? Porque quando você recalchuta, você só trabalha na banda de rodagem. Só que você tem um custo fixo para recalchutar, que ele é o mesmo tanto num pneu pequeno quanto num pneu grande, que é a mão de obra, o pessoal na fábrica, todos os insumos ali que você utiliza. Então, matéria-prima acaba sendo o que menos importa no custo. Por isso que num pneu de menor porte, quando você leva em conta os custos fixos, vai ficar muito próximo do valor de um pneu novo. E aí você levar em conta logística, tempo de processo e tudo mais, acaba não compensando economicamente. E tipo assim, ó, vamos falar agora do caso desse modelo novo radial, tá? Se a pessoa for recalchutar ele novo ou recalchutado, a vida útil dele, o ciclo dele é o mesmo ou o novo dura mais? Ou... É equivalente. A gente percebe na prática que um pneu recalchutado acaba oferecendo em média 5% mais pousos, porque é uma carcaça que já está mais laceada, é um pneu que está mais acomodado à operação e isso acaba refletindo em 5% em média mais pousos. Mas a gente considera, para efeito de cálculo de performance, que eles vão ter um desempenho equivalente. Tá? Entendi. A questão de segurança e qualidade é exatamente o mesmo, atestado pelo certificado, pelo documento, e o desempenho é equivalente. Última pergunta. Eu tive em aeroportos, se teve uma vez exigências, não sei se foi exigência da ANAC, algumas companhias aéreas começaram a fazer uma sala fechada para armazenar os pneus, sem entrada de luz e climatizadas. Isso tem alguma lógica? O que envolve isso? Tá, a borracha natural com a qual é produzido o pneu de avião, ela sofre com os efeitos de intempéries, ultravioleta e ozônio. Então, pneus que vão ficar armazenados por um longo período de tempo devem preferencialmente estar em local abrigado da luz solar direta, porque o raio ultravioleta vai deteriorar essa borracha e também o ozônio. Tá, mas isso é para estocagem por longos períodos. O que seria longos períodos de tempo? Estou falando aí de 1 ano adiante. Quando você tem aí um fluxo constante, um giro frequente do estoque, basta que ele esteja numa sala ao abrigo da luz solar e de equipamento gerador de ozônio. Carregador de bateria, máquina de solda, lâmpada fluorescente, tudo que gere ozônio ou ultravioleta longe da borracha natural. Tipo, vamos usar como exemplo aqui, a gente está num pavilhão, agora está nublado, está chovendo, mas se tivesse sol, o sol que entra aqui não teria problema, que entrasse por fora. Não tem problema mesmo, porque quando ele está em operação, ele está sofrendo as mais variadas temperaturas, então ele vai... Agora, durante o armazenamento por longo período de tempo, é ideal que ele fique nessas condições para a borracha não se deteriorar. E um avião que está, vamos dizer, de curiosidade, agora estou perguntando, vamos supor um avião que pertence a um banco, o banco
você pegou o avião de volta e ele está parado esperando um novo cliente. Quanto tempo esse pneu pode ficar parado em solo no próprio avião? Tem uma especificação? Não tem nenhum problema quanto a isso. O que acontece? Quando você tem uma aeronave que vai ficar estacionada por um período prolongado, e aí eu estou falando de uma semana, 10 dias, 15 dias, a nossa recomendação para que esse pneu não se deforme é que você movimente a aeronave para ele não ovalizar. Se não for possível movimentar a aeronave, que você mantenha ali a calibragem do pneu sempre um pouquinho acima da pressão de serviço para ele se manter bem rígido, né, e também não se deformar. Porém, se de alguma maneira ele sofrer alguma deformação, durante o próprio táxi, quando ele estiver ali taxiando na pista e ele começa a aquecer, ele vai se regenerar. Tá? Então isso não chega a ser um grande problema. Agora, uma aeronave que vai ficar em manutenção, vai ficar parada ali 6 meses, 1 ano, alguma coisa do tipo, a gente recomenda que você coloque ali um pneu condenado, uma roda escrava, alguma coisa que esteja lá justamente para deformar mesmo. Sim, só para apoiar o avião. Exato. Não, interessante. A gente fica muito grato, tá, pela entrevista, né? Obrigado. Pedro, Rodrigo, eu que agradeço aí pela visita de vocês, sempre um prazer. Estamos às ordens. Com certeza. Joia? Ok. Obrigado.